As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O alerta foi dado pelas 22h34 deste domingo. Uma carrinha despistou-se e embateu em 8 automóveis que estavam estacionados na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, sendo que desta ocorrência resultaram 2 feridos e ainda uma outra pessoa que, perante o sucedido, desmaiou e necessitou de assistência das forças de socorro. Estão por apurar as causas desta aparatosa situação, para a qual foi necessária a mobilização de uma equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública, desde logo para serenar os ânimos que se exaltaram entre envolvidos no acidente e alguns dos proprietários dos veículos atingidos. Por aquilo que a Hertz apurou, a colisão da carrinha com os restantes automóveis provocou sucessivos estrondos, isto durante 40 a 50 metros. Quanto aos feridos, esses foram avaliados como leves. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. O capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, é deixado um conjunto de conselhos a ter em consideração na condução dos mencionados veículos. Desde logo, sempre a ter presente que as estruturas de proteção, em caso de capotamento, como o Arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Deve ainda garantir a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os tratores estão equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso. Rádio Hertz, a primeira a informar. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a freguesia de Casais Alviobeira, concelho de Tomar, tem apenas saneamento básico em 3 das 52 aldeias que integram aquele território. Estes números foram avançados à Hertz por João Luís Alves, presidente de junta, que apontou o dedo à Câmara por falta de vontade política. Aliás, o único saneamento existente, reforça o autarca, já foi feito nos tempos de António Paiva. A minha freguesia tem para aí 5%, se calhar. Só temos, eu vou ser mais específico, só temos saneamento básico desde a Soianda, e não toda, passando pelos Casais até à Venda Nova. Só naquela linha. Não temos mais nada. Isso foi feito na altura pelo engenheiro Paiva, fez-se esse bocadinho e a partir daí nunca mais se fez nada. A Câmara tem que fazer os projetos de saneamento, tem que os apresentar. Enquanto não o fizer, não há saneamento básico. É e deveria ser uma prioridade. Foram gastos muitos milhões na freguesia urbana, Paialvo, São Pedro, foram gastos, e bem, essas obras têm que se alastrar à parte norte da freguesia e a outras freguesias do concelho, às Olalhas e à Serra Junceira, por exemplo, que eu saiba que não tem nada disso, e portanto era importante que esse investimento se fizesse, mas como disse, tem que haver vontade política, tem que haver projetos e tem que partir da Câmara. A Câmara tem que ser a Câmara a dizer, a fazer os projetos, a mandá-los executar. Portanto, sem isso, nada feito. João Luís Alves considera que, nesta altura, a legislação que regula a manutenção de fossas sépticas e as mudanças no tarifário da Tejo Ambiente são uma tragédia, advertindo que há pessoas sem capacidade financeira para a limpeza sistemática e, por isso, de quando em vez, já se observam resíduos a céu aberto e com cheiro por algumas das aldeias do concelho. Mas isso é outra tragédia, porque para além disso, para além do facto das pessoas terem que pagar, não é? Algumas põem a céu aberto. Temos situações na freguesia em que estão a céu aberto e nas algumas aldeias passamos e nota-se o cheiro. E é muito grave. Estamos no século XXI, não é? Isto é inaceitável. A Câmara tem que fazer opções, tem que gerir o dinheiro que tem, mas como disse, primeiro tem que fazer os projetos e depois tem que os lançar para serem financiados. Tem que haver vontade política, é isso que não tem havido ao longo destes 11 anos. Ao longo destes 11 anos, que formas de pressão é que utilizou para que a Câmara pudesse prestar atenção a Casais de Alviobeira? Nós temos reuniões todos os anos, todos os anos falamos nisso. Ainda a doutora Anabela estava na Câmara, eu cheguei lá a reuniões, abria o computador e dizia, olha, Casais de Alviobeira, isto também tem a ver depois com o número de habitantes dos núcleos urbanos também, né? Porque é evidente que não vão fazer saneamento básico quando demora 100 pessoas, quando primeiro tem que fazer demoram 3.000 a 4.000. Isso eu entendo. Mas a nossa freguesia, em termos de freguesias rurais, é das que têm mais população, a maior rácio de população. Maior que nós, só Madalena Bezelga, penso eu, e das rurais. A Ceiceira está equilibrado connosco e São Pedro também está. Era importante que a Câmara fizesse esse trabalho e que nos desse essa possibilidade. Casais Alviobeira, concelho de Tomar, tem apenas saneamento básico em 3 das 52 aldeias. Rádio Hertz, informação.
Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialvo, Concelho de Tomar, confessou em recente entrevista na ERTS que estava à espera que já tivesse sido feita mais alguma coisa em saneamento na sua freguesia. O autarca apontou como positivo para as localidades de Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva, onde quase toda a gente tem esse serviço, mas não esqueceu as realidades de Corvaceiras, Paialvo e de Longo. Amâncio Ribeiro admitiu que a questão do saneamento é uma das exigências que fará para avançar para nova candidatura. Eu estava à espera que, entretanto, fosse feito mais qualquer coisa, mas não tem feito nada. Portanto, a nível de saneamento, temos três aldeias que estão... Não está a 100%, mas é quase. Pronto. 3 aldeias, que é o caso de Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva, são as 3, já tem quase toda a gente, não é toda a gente, mas quase toda a gente já tem saneamento básico. Mas não chega, não é? Porque temos Corvaceiras que só tem um bocadinho, só tem lá um principal que já foi feito aí há 40 anos ou mais, sei lá, já foi há 40 e tal anos que foi feito lá um bocado de saneamento, ou menos, talvez não. Paialvo e de Longo só tem na rua principal, uma rua principal que tem lá um bocado, do resto também não tem, portanto é um dever e as pessoas estão a ficar saturadas porque estão sempre a mandar despejar as fossas, sempre a despejar as fossas já estão tão saturadas de tal maneira que não se vai embora a água, portanto não vai, e então está sempre cheio, sempre a pedir para lá ir, então está a ser a despesa enorme, portanto, e acho que tem um direito, pelo menos, tentar que, pelo menos mais uma vez agora, fazerem mais qualquer coisa lá pela freguesia a nível de saneamento. É uma das obras que também, se eu ficar, terá que ser analisado bem, porque se eu for para continuar, também queria ver se pelo menos mais 2 aldeias, ou mais, não mais, serem... pronto, meter o saneamento. É a sua exigência, não? É uma das minhas exigências. É uma das. Por se Paialvo, Concelho de Tomar, presidente de junta, adverte que é necessário mais saneamento. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de 9 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. 4 das detenções explicam-se por cumprimento de mandado, enquanto 3 outras pessoas foram apanhadas a conduzir em estado de embriaguez e 2 por condução sem habilitação legal. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 1.761 viaturas, neste particular com recurso a radar, para além de detecção de 127 infrações, entre as quais 42 por excesso de velocidade. Rádio ERTS, a primeira a informar. A Câmara de Mação deu um passo muito significativo na prestação de cuidados médicos à sua população, neste particular através da assinatura de um protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho, acordo que visa proporcionar uma rápida e eficaz resposta relativamente à especialidade médica de oftalmologia, em especial na operação às cataratas, ou seja, os doentes residentes no concelho que tenham essas limitações de visão e que necessitem de intervenção cirúrgica serão selecionados pela Fundação, em articulação com os médicos do Centro de Saúde de Mação. O custo total por operação e doente ronda os 1.100 euros, verba suportada em 50% pelas 2 entidades envolvidas neste processo. A assinatura do protocolo decorreu no Salão Nobre da Câmara de Mação, altura em que Vasco Estrela, presidente da autarquia, aponta para uma intervenção de dimensão social. A Câmara Municipal de Mação, numa perspectiva que tem sempre tido de ajuda e de apoio social, nomeadamente àqueles que mais precisam, e neste caso concreto uma intervenção muito séria na área da saúde, no que diz respeito à tentativa de ultrapassarmos alguns bloqueios que todos sabemos que existem, a Câmara Municipal de Mação aprovou por unanimidade este protocolo. Ainda há pouco, em conversa com o Presidente do Conselho de Administração da ULS de Médio Tejo, que infelizmente já teve de sair, falávamos sobre os números do nosso Conselho. Portanto, neste momento estão inscritas na ULS de Médio Tejo 68 pessoas, 68 utentes em lista de espera para serem operados às cataratas. É feita uma média de 8 a 9 intervenções cirúrgicas por mês e, portanto, temos aqui, para já, um público-alvo que pode ser e deve ser trabalhado para que realmente este protocolo seja profícuo em prol das pessoas deste Conselho, e é com esse objetivo, naturalmente, que o mesmo é assinado.
Álvaro Carvalho, médico de medicina interna, já com uma vasta experiência na área, é o rosto da fundação que tem o seu próprio nome. Ficaram as explicações em torno deste protocolo e ainda sobre os critérios dos doentes a operar. Os critérios de seleção dos doentes a operar é com base em critérios clínicos e sociais. Portanto, os critérios clínicos é que tenham doença dos 2 olhos, baixa visão e damos sempre preferência a quem não foi operado. Portanto, há doentes que foram operados a uma catarata e querem depois logo isso ser operados ao segundo. Ora bem, isto tem havido aqui um acordo de princípios que operamos primeiro uma catarata e depois, pronto, se a Câmara não tiver mais doentes, avançamos para o segundo olho. Mas sempre que haja, pessoas que têm doenças nos 2 olhos, estas são as prioridades. E depois a prioridade clínica também é terem uma baixa visão, abaixo de 50%, mas aí depois serão relatórios que já vêm de outros oftalmologistas. Em Mação, a Câmara deu um passo muito significativo na prestação de cuidados médicos à sua população, neste particular, através de um protocolo com a Fundação Álvaro Carvalho, acordo que visa proporcionar uma mais rápida e eficaz resposta relativamente à especialidade médica de oftalmologia, em especial na operação às cataratas. Rádio Hertz. Informação. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, defende que os eleitos do Partido Social Democrata e ainda o vereador eleito pelo Chega, agora independente, devem ser julgados politicamente por se terem votado contra a criação de habitações a custos acessíveis naquele concelho, naquele que seria um investimento de 18 milhões de euros a fundo perdido. Recorde-se que, ao contrário do que aconteceu em todos os outros concelhos do Médio Tejo, apenas no Entroncamento não houve consenso nesta matéria, sendo que o assunto foi mesmo chumbado por 3 vezes em sessões de Câmara. Em entrevista à Hertz, Jorge Faria aceitou olhar para este processo, considerando que esse chumbo é um crime contra a cidade. Ainda assim, no que dependeu do seu executivo, recordou, há trabalho à vista. Naquilo que dependeu de nós, ou seja, o trabalho que fizemos na reabilitação dos bairros ferroviários, porque o bairro da Vila Verde foi reabilitado com o IRU no modelo de habitação a custos controlados. O bairro Camões não e o bairro Boneco também não. Mas naquilo que dependeu de nós conseguimos fazer. Naquilo que, infelizmente, dependeu de uma decisão da Câmara, a maioria, composta pelo PSD, pelo vereador agora independente, eleito pelo Chega, chumbaram esse projeto. Eu acho que é um crime contra a cidade do Entroncamento. Nada justifica que decisores políticos, tendo em conta uma situação em que há um claro aumento da procura de pessoas para viver na nossa região. Esse foi um processo criminoso contra a cidade, que eu acho que as pessoas deverão ser julgadas politicamente por isso. Se eu gostava de ser recuperado, obviamente que se disserem que amanhã podemos recuperar, eu estou disponível para fazer o máximo para que isso possa fazer. Nós já levamos 3 vezes à Câmara Municipal para tomar essa decisão, a última das quais até foi com uma nova base de decisão, em que os argumentos foram mudando. Um dos argumentos finais era que eu não podia garantir que as casas fossem para moradores do entroncamento. Quando vamos à última proposta, eu tinha negociado com o IRU que pelo menos 50% das casas seriam afetas a moradores ou trabalhadores no Conselho de Entroncamento. Por isso eu acho que é um crime que se fez contra a nossa cidade e lamento que isso aconteça. São políticas públicas, toda a Europa faz há muitos anos, nós tivemos a oportunidade de fazer aqui e foi chumbado de uma forma que eu não entendo. Acho que essas pessoas devem ser julgadas politicamente por esse crime. No entroncamento, o presidente da Câmara, Jorge Faria, continua sem compreender o chumbo na criação de habitações a custos acessíveis. Refere mesmo que é um crime contra a cidade e que os responsáveis devem ser julgados politicamente. Ferreira do Zezer passou com distinção mais um teste no Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém, ao vencer no Cartacho por 0-2 em jogo da 7ª jornada. A equipa de Mário Nelson tem 7 vitórias em 7 jogos, num registro impressionante e que a coloca nesta altura como principal candidata à subida. O Mação, por sua vez, passou para segundo, fruto da goleada imposta ao Glória e da derrota, a primeira do Fazendense em Coruche. Nota ainda para o regresso às vitórias do Abrantes e Benfica e para a nova desilusão do
do União de Tomar, que não conseguiu melhor do que um empate no entroncamento. Resultados daquela que foi a 7ª jornada: Salvaterrense 2, Chamora Correia 3, Entroncamento Atlético Clube 2, União de Tomar 2, Cartacho 0, Ferreira do Zezer 2, Abrantes e Benfica 3, Torres Novas 2, Alcanenense 4, Águias de Alpiarça 1, Glória do Ribatejo 0, Mação 4, Amiense 3, Oriense 3 e Coruchense 3, Fazendense 0. Na frente, Ferreira do Zezer, 21 pontos, segundo Mação com 17, terceiro Chamora Correia e Fazendense com 16, quinto os Torres Novas e Alcanenense com 13, sétimo Coruchense tem 12, oitavo Cartacho com 9, nono Abrantes e Benfica com 8 pontos, décimo Amiense e União de Tomar, ambos com 6, décimos segundos Glória do Ribatejo e Oriense com 5, décimo quarto Águias de Alpiarça com 3, décimo quinto Entroncamento Atlético Clube com 2 pontos, décimo sexto e último o Salvaterrense com 1 ponto conquistado. Rádio Hertz, a primeira a informar. O União de Tomar entrou mesmo com o patinho esquerdo no campeonato. 2 jogos, 2 derrotas, a última das quais neste sábado, diante do Ribadave por 4-1, quando tudo apontava para um arranque de prova em que os Leões poderiam, desde logo, amelhar pontos importantes para o futuro. Eis que 2 desaires fazem soar os alarmes na cidade do Nabão, mas ainda quando estão em causa 2 derrotas frente a equipas acessíveis. Resultados desta segunda jornada: Ribadave 4, Sporting de Tomar 1, o Porto Oliveirense joga-se neste 30 de outubro, Murches 3, Barcelos 9, Hóquei Clube de Braga 7, Candelária 2, Benfica Sporting também neste 30 de outubro, Juventude Viana 1, Juventude Passense 4 e São Joanense 5, Valongo 6. Na frente, Barcelos e Valongo, ambos com 6 pontos, terceiros Benfica, Sporting, Oliveirense, São Joanense, Candelária, Ribadave, Hóquei Clube de Braga e Juventude Passense com 3 pontos, décimos primeiros Porto, Murches, Sporting de Tomar e Juventude Viana, que ainda não pontuaram. Rádio Hertz, informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo. Concluiu-se ontem a segunda sessão da 6ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma. Na sua homilia, o Papa Francisco faz um apelo. Precisamos de uma igreja sentada e desistente. Precisamos ou não? Diz o Papa, não precisamos de uma igreja sentada e existente, mas de uma igreja que acolhe o grito do mundo. Quero dizer, talvez alguém se escandalize, uma igreja que suja as mãos para servir o Senhor. As palavras do Papa Francisco vão ao encontro de todos aqueles que neste momento gritam. O grito de quem sofre com uma doença numa cama de hospital. O grito de quem está agonizante. O grito da família que vê o seu familiar quase a partir. O grito do sofrimento. O grito do luto, da perca. O grito de uma criança escravizada pelo trabalho ou escravizada pela guerra. O grito daqueles que são tratados como objeto nos dias de hoje. O grito dos pobres que não têm quem os assista. O grito de quem tem o coração fechado e não consegue abri-lo ao amor, à felicidade. Quantos gritos há no mundo? Nós estamos atentos a esses gritos? Ou como o Papa Francisco nos diz, estamos sentados? O Papa Francisco, na sua homilia, palavra para os bispos, para todos aqueles que foram participantes desta sessão sinodal. E ao falar para os bispos, de tudo que representavam as conferências bispais de todo o mundo, está a falar para a Igreja Universal, está a falar para todos nós. Estamos atentos aos gritos de hoje? Somos uma igreja de pé? Somos uma igreja que não tem medo de sujar as mãos para ir ao encontro ao próximo? Sim, diz o Papa. Queremos uma igreja em pé. Uma igreja missionária que caminha com o Senhor pelas estradas do mundo. Seja assim a nossa igreja, mas seja assim o nosso coração e a nossa vida no dia a dia. E assim ouvimos o padre Rui Terezo com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.